Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre música católica. A outra metade dos ouvintes a gente perde nesse programa e eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Alexandre, chegou o momento. Adiado, postergado, porque a gente sabe que de um jeito ou de outro a gente vai mexer no vespeiro, mas a gente não vai falar só de música católica, embora a gente fale de dentro da Igreja Católica como católicos, mas vamos falar de música cristã como um todo. Não a expressão de arte, mas quem sabe uma breve evolução do tema, não é, Alexandre? Sim. Até chegar no status questiones, acho que é isso, né? É um daqueles temas, Pedro, adiados o máximo possível, mas inevitáveis. E Sim. Eu digo que o percurso que a gente vai fazer aqui é um percurso afetivo, né? Que a gente vai falar do que a gente gosta, de como a gente entende, sem nenhuma base científica, porque a gente é músico de 3 acordes, né, Pedro? Só conhecemos os acordes maiores e menores e basta. O basicão. Tem muito músico bom hoje na igreja e tudo mais, mas a gente vai falar do sentido afetivo e daquilo que a música cristã católica tá em crédito ou em débito. Mas sobre isso no decorrer do programa. É isso, né, Alexandre? É isso. Mais do que isso eu não falo. Agora a gente tem um jogo. Eu tinha preparado o jogo, mas o Alexandre falou, não, o jogo é tal. Eu falei, graças a Deus, então vamos lá, Alexandre, o jogo é teu. Olha aí. Como a gente tava aí nesse hiato de gravação, esse negócio do jogo ficou meio perdido, então eu preparei. Ficou. E o jogo hoje, Ótimo. o jogo é Jogo das 3 pistas. Olha aí, Silvio Inspirado Santos. onde? No Silvio Santos. E consiste oi. em que eu vou dar 3 pistas para Pedro e ele vai ter que me adivinhar qual a palavra relacionada às 3 pistas. E aí, depois a gente inverte, né? Se você acertar, Pedro, com uma pista, são 10 pontos. 10 pontos, Com certo. 2 pistas, 5 pontos. E com uma pista, ou melhor, com 3 pistas, 1 ponto. Ah, tá certo. E eu troco esses pontos pelo quê? Por nada, né? Paçoca. Que é a época da paçoca. Paçoca. Vamos resgatar a paçoca. Faz tempo, né, que a gente... vamos resgatar. Os ouvintes gostam. Então tá bom, Alexandre. Começa você ou começo eu? Eu posso começar adivinhando. Então, vamos... adivinhando. Vamos lá, então. Vamos lá. Primeira. Funciona. Máquina. Quase. Vamos lá. Segunda. Democracia. Funciona, democracia. Isso. Caramba, urna eletrônica. Pô, olha aí, na segunda, hein, Alexandre? Olha parabéns. aí. A terceira palavra ia ser trilili. Porque eu não vejo a hora de chegar outubro e eu sacar lá meus números na urna eletrônica, ouvir o meu trilili, porque vai ter eleição sim, vai ter com urna eletrônica sim, porque a democracia no Brasil funciona sim. Ótimo, já fiz aí a minha pistolagem política. Vai, Alexandre. E chora mais que tá pouco. Chora mais, tá pouco. Isso é discurso de perdedor do presidente. Vamos lá. Vamos lá. Primeira pista, Pedro. Cor. Cor. Televisão. Segunda pista. Amor. Cor vermelho. Errou. Terceira Errou, mas pista. Flor. Cor, amor, flor. Vermelho, rosa. Poxa vida. Ah, eu achei que era alguma coisa or. Porque cor, amor, flor. É que eu comecei a rimar. Eu não resisti. Ai, muito bem. Vamos lá, olha aí, Alexandre, 5-1, hein? 5-1. Eu vou ganhar. 5 aí, você tá ganhando. Ótimo. Ganhando. Eu nem tô fazendo as contas. Tô aqui pra brincar só. Vamos lá, Alexandre. De todo mundo. De todo mundo. Isso. Democracia. Não. Roubada. Ou foi roubada. Caraca.
Poxa vida, e não é democracia. Não é. Liberdade. Não. Última, símbolo. Caramba, bandeira. Bandeira, exatamente. Olha bandeira aí. brasileira. Nossa bandeira jamais será vermelha, é o que dizem, não é? Mas a gente precisa lembrar que essa bandeira é nossa. Comprei uma bandeira do Brasil, hein, Alexandre? Tá certo. Pro dia 2 de outubro, à noite, eu estender a bandeira do Brasil aqui na sacada pra dizer assim, agora o Brasil entrou em campo de novo, vou estender a bandeira com orgulho. E torcer até na Copa, se Deus quiser. É isso aí, reivindicar de volta a nossa bandeira. Boa. Exatamente, que nem a Sansa Stark fez quando retomou o Winterfell. Vai, Alexandre! Vai. Primeira pista. Pente. Cabelo. Errou. Ah. Alho. Poxa vida, pente e alho? Caramba, vampiro? Não. Terceira pista. Boca. Pente, boca e alho? Caramba, dente. Pente, boca e alho. É pente de pentear cabelo. Boca e alho. Rapaz, não sei. Dente. Geladeira? Dente. Ah, o pente tem dente. Tá certo, olha aí. Poxa vida. Muito bem, Alexandre. Ótimo. Aqui é poesia pura. Poesia pura. Vamos pro tema, Alexandre, depois dessa, vai. Vamos. Em certas regiões, sobretudo nas missões, há povos com tradição musical própria, a qual tem excepcional importância na sua vida religiosa e social. Estime-se como e deve-se desse-lhe o lugar que lhe compete, tanto na educação do sentido religioso desses povos, como na adaptação do culto à sua índole, segundo os artigos 39 e 40 da Sacrosanto Concilium. Por isso, procure-se cuidadosamente que na sua formação musical os missionários fiquem aptos, na medida do possível, a promover a música tradicional desses povos nas escolas e nas ações sagradas. Tenha-se também grande apreço na Igreja Latina o órgão de tubos, instrumento musical tradicional e cujo som é capaz de dar às cerimônias do culto um esplendor extraordinário e elevar poderosamente o espírito para Deus. Podem utilizar-se no culto divino outros instrumentos, segundo o parecer e com o consentimento da autoridade territorial competente, conforme estabelecidos nos artigos 22, 2, 37 e 40 deste documento, contanto que esses instrumentos estejam adaptados ou sejam adaptáveis aos usos sacros, não desdigam da dignidade do templo e favoreçam realmente a edificação dos fiéis. Os compositores, possuídos do espírito cristão, compreendam que são chamados a cultivar a música sacra e aumentar-lhe o patrimônio. Que as suas composições se apresentem com as características da verdadeira música sacra, possam ser cantadas não só pelos grandes coros, mas se adaptem também aos pequenos e favoreçam uma ativa participação de toda a Assembleia dos Fiéis. Os textos destinados ao canto sacro devem estar de acordo com a doutrina católica e inspirar-se sobretudo na Sagrada Escritura e nas fontes litúrgicas. Bom, Alexandre, vamos lá. Pra gente falar de música cristã, especificamente de música católica, a gente precisa lembrar que, antes de tudo, a gente é devedor de uma tradição. Opa. Que é a tradição judaica, certo? Pelo menos. A gente precisa... Pelo menos. E a tradição de música judaica, se você já ouviu, você ouvinte, o Alexandre já, se você já ouviu uma música judaica, não talvez essas modernas, cheias de teclado, mas a música da sinagoga ali, sem instrumentos, com o coral, você vai perceber uma diferença muito grande naquilo que é a escala da música. Sim. Há tons ali que nas nossas músicas eles não existem. Porque Não são bate bem, características... Não bate. São músicas muito características do Mediterrâneo, são músicas muito características ali dos árabes. Então ela tem alguns microtons que, na verdade, não existem na nossa escala
escala. Aliás, é interessante, há um vídeo do Tom Zé, Alexandre, que a gente já começou bem falando de música católica, falando do doido do Tom Zé, né? Jamais. Em que ele fala que Tô Ficando Atoladinha é um exemplo da microtonalidade perdida por causa do canto gregoriano. Caramba. Né? Porque a gente fala assim, a música cristã ali tá no gregoriano, mas ele fala, o gregoriano formatou um jeito de se fazer música e aí a gente tá a gente perdeu algumas microtonalidades. Mas o canto, ele faz parte dessa cultura. Os cristãos certamente cantavam desde a última ceia. Na verdade, cantavam desde antes, né, Alexandre? Cantava na praia com Jesus, só não tinha violão. Mas eu consegui imaginar a roda ali, na beira do mar do Tiberíades, no final da noite, cantando uma musiquinha ali enquanto o peixe não assava. Claro, você acha que não? E outra, não é, Alexandre? A gente tem o próprio inário de músicas nas Sagradas Escrituras, né? Você tem os Salmos como um inário, você tem alguns cânticos, o canto do servo sofredor. Então você tem a música era algo muito presente. Há quem diga que o Gênesis, ele tem toda uma cadência para ser declamado e se brincar até ser cantado. Então, assim, essa questão musical, ela faz parte da cultura judaica e, obviamente, faz parte da nossa cultura também, da gênese da nossa cultura, né? O início do Evangelho de Jesus segundo Lucas, as cartas de Paulo estão recheadas de música. Exato, de cânticos, né, Alexandre? Então, cristianismo e música estão perfeitamente conectados. A questão e a gente pode olhar mais pra frente, é que tipo de letra que se tem nessas músicas, né, Ferreira? Eita, mas não sem antes a gente dar um pulinho pra frente e falar, porque começar a falar de música cristã católica tem que falar de gregoriano, né? Sim. E essa perda da microtonalidade, como diz o Tom Zé. Então, olha, a perca da microtonalidade, ela se dá pela invenção da notação, né? E então você perde alguma coisa para ganhar outra. Porque é o seguinte, antes de se inventar lá o lugar onde se anota a música, como é que você sabia a melodia de uma música? Pela cultura oral, pela oralidade, né? Então você ouvia e você replicava aquilo e passava de uma geração para outra. E isso é muito bonito, né? Então você pensar que um canto vai geração após a outra, século após século sendo passado para frente, né? Só que nisso você imagina também o quanto de coisa se perdeu no meio do caminho. Bastante. E aí, o canto gregoriano, num determinado momento, ele ajudou a sistematizar, né, essa escrita da música, da melodia, né? Isso é tardio já, né? Sim. E quando alguns estudiosos foram ver as primeiras notações, né, dessas partituras, né, que ainda não eram nem chamadas de partituras, se percebeu que o copista, porque isso também se você fala em canto gregoriano, você está falando da cultura monástica, a gente está falando desses caras que, inclusive, copiavam os livros para nós, né? Então, a tradição da memória no papel está ligado aí a essa cultura medieval e monástica. Então, nas primeiras notações, se via que o copista, ele anotava algumas coisas, Pedro, além da nota. Então, a extensão, né, não era bem definido ali o ritmo, né, e o quanto valia o tempo, então colcheia, semicolcheia, isso tudo não estava ali, e de alguma maneira o copista, ele dava um jeito de anotar ali, essa música é mais rápida, essa música é mais devagar. E aí, Pedro, o que nós temos no gregoriano, devedor da música mediterrânea e da música do Médio Oriente e tudo mais? Você tem, segundo o Mosteiro de Solesmes e o pessoal que tenta restaurar o canto gregoriano autêntico, você tem uma tentativa de encontrar a melodia própria da voz e da palavra. Isso é muito legal. Né?
Por exemplo, cada entonação, cada palavra tem uma flexão e uma entonação diferente. Exatamente. O texto por si já tem o ritmo, e aí você dá uma adequada no ritmo para tornar aquilo mais, digamos, musical. Musical, né? Mas explorando a própria rítmica da palavra. Isso tá exatamente no canto judaico, que chega a nós também por conta dessas tradições orais, e também nos cantos cristãos que resistiram há séculos, né? Porém, contudo, né, não obstante, a tradição de São Gregório Magno, não só para a música, mas também para a liturgia como um todo, tem o que, Pedro? De específico, algo que ele fez muito bem, né? Desde Gregório Magno, mas depois também Gregório VII vai levar isso à perfeição. É uma tradição de enxugar as coisas, né? E isso, inclusive, tem muito a ver com o próprio aquilo que sobra pra gente de mentalidade dos próprios romanos, do próprio Império Romano. Veja, a tradição romana no exército, na escrita, é a da poucas ideias. E o canto gregoriano se tornou, assim, um canto-chão. Então, tira tudo. Nada desse negócio de muito instrumento, nada desse negócio de subir muito a melodia. Subir as notas. Sim, notas. Nada de ficar fazendo muita firula, não. Direto ao ponto e tal. Porque... é quase o reto tom. Exatamente, é o reto tom. Porque na mentalidade, né, monástica, mais gregoriana, você tem que tornar as coisas simples para poder ter uma unidade. Por trás disso está a ideia teológica da unidade, Pedro. Isso é valioso. Todo mundo cantar, não é? Todo mundo cantar. Então, isso é valioso e é uma herança que precisa voltar a nós, porque o sentido do canto na liturgia, sobretudo, é o de que a Assembleia participe, não é? Sim. E, lógico, a gente pode falar isso mais pra frente, mas pode falar isso agora. O que a gente vê são verdadeiros shows em que ninguém canta nada, canta a banda, canta o Ministério de Música, né? É quase o diferente aí do que acontece, né? E assim, é importante, de novo, né? Eu vou retomar o Tom Zé, que critica lá a perda da microtonalidade e tudo, mas a partir desse momento em que a gente não tem essa anotação, como disse o Alexandre, se perde muito, e tendo a anotação, a gente pode cantar o mesmo canto com a mesma melodia e tempo que se cantava no tempo de Gregório. Vou dar um exemplo muito claro. Há um concerto feito por um citarista, não é? O Ravi Shankar. Ele fez uma peça chamada Arpan. Eu vou explicar onde estou querendo chegar. Diga. E essa peça ele escreveu em homenagem ao George Harrison. É uma peça de 20 minutos com várias partes, com músicos indianos, músicos hindus. E no making of a gente vê que o Ravi Shankar e a filha Anushka Shankar ensinaram parte por parte para todos os músicos. Então tem lá o vídeo do Ravi Shankar falando pro cara, não, você vai fazer... Ou seja, o cara ensina pra onde a música vai. Essa música foi ensaiada à exaustão, essa música foi reproduzida no dia do concerto em ocasião de 1 ano da morte de George Harrison, essa música está gravada aí nos CDs e DVDs, ainda bem, porque essa música não tem partitura. Não tem quem... Daqui a alguns anos, se a gente se perder, essa obra que é linda e maravilhosa, por falta de notação, ela se perdeu. Então a gente perdeu muito do início do cristianismo, o judaísmo também, porque não tinha essas notações. Muito. Mas essas notações hoje em dia nos permitem conhecer mais pra frente. Inclusive, entender o reto tom, não é? A simplificada, a pouca ideia, não é, Alexandre? Sim. Mas isso vai pra frente. Sim. Não para aí no cantochão, né? Antes de ir pra frente, Pedro, eu queria trazer um exemplo aqui da música gregoriana, né? Para as pessoas entenderem um pouco disso que a gente está falando, né? Ouvir, já que esse é um programa audiofônico, né? Eu queria que você colocasse aí, editor, um pedaço do Veni Creator, né? Que é um tesouro da música gregoriana, né? Desse canto dos monges.
enquanto a gente escuta aí o Veni Creator, né? Eu escolhi também um pedaço aqui que é assim, né? Em latim, porque tem isso também, o latim era uma forma de uniformizar, ó, ninguém vai cantar aí na sua língua vernácula não, Sim. língua popular, vai todo mundo cantar o latim, porque o latim é mais bonito, o latim ele tem uma... Foi um erro, né? Uma Foi um forma... é essa tentativa de unidade forçada, né? Foi um erro. Hoje eu falo que foi um erro, mas eu entendo o Carlos Magno. Vamos lá, qual é o trecho, Alexandre? E o Gregório também. Então, aí o pedaço é assim, ó. Tu septiformis munere, dextere, deitu digitus. turrite promissum patris sermone ditas gutura. Olha aí, tô cantando no fundo, Alexandre. Que significa, sois formado de 7 dons, o dedo da direita de Deus, solene promessa do Pai que inspira as palavras, né? Então, junto com essa melodia que ela quer ser meditativa, não quer te levar muito longe, né? Você tem essa poesia contida também, né? As palavras, elas são ali aglutinadas de forma a reproduzir a doutrina sem criar muito espalhafato também, né? Então, nada do que é dito no Veni Creator tá longe do creio, tá longe da própria Sagrada Escritura, porque naquele tempo ninguém ousa elocubrar muita coisa, porque você pode passar por herege. E ninguém quer isso. Ninguém quer apanhar de Santo Atanásio ou do fantasma de Santo Atanásio, né? Não que fantasmas existam, mas assim, isso é algo interessante, Alexandre. A canção cristã, pelo menos os primeiros registros, ela é carregada de teologia. Sim. Ela tem catequese, ela ensina. Lógico que o Veni Creator, ele hoje reside na liturgia em alguns momentos muito especiais. Por exemplo, numa sagração episcopal você põe o Veni Creator, né? Isso mesmo. Algo assim. Mas a gente é convidado também a olhar para a letra. Há uma preocupação, como disse o Alexandre, mesmo que de forma simples, em se falar de Deus e do mistério divino, não é? Em se catequizar. A música também era uma forma de se fazer uma catequese. E o Veni Creator, que você ouviu um trechinho ainda agora, é um exemplo muito claro disso que a gente está querendo dizer. Mas, Alexandre, a música cristã, ela evolui. Ela vai para frente, não é? Vai. E aí entra, por exemplo, Cantiga de Santa Maria de Afonso X, não é isso? Vixe, isso. É contra todos os Gregórios. Mas vale dizer que isso daqui também é uma coisa de santo, né? Um santo rei no início da Gênese de Portugal, né? E eu, sempre que eu posso, eu falo, Pedro, de Santo Afonso X, o Sábio. Por quê? As canções de Santa Maria, Pedro, é o maior repositório de música medieval tardia, né? Não existe uma coleção mais completa do que as cantigas de Santa Maria. E é nossa, é portuguesa, né? É da língua portuguesa. Inclusive, os primeiros registros dessa língua galego-portuguesa, que depois vai dar no português, que ajuda a fundar também o espanhol, enfim. E Santo Afonso X, ele faz o seguinte, muito mais do que escrever as centenas de cantigas, ele recolhe, Pedro. Então, da mesma forma que os mosteiros recolhem a tradição gregoriana, né, do canto-chão, as cantigas de Santa Maria vão recolhendo as rezas do povo que está ali, né, nos seus dia a dia, na sua oração da religiosidade popular. E o que as cantigas de Santa Maria têm de diferente, né, do canto gregoriano? Elas têm ritmo, elas têm o dedo da música que vem do norte da África, né? Sim. Tem ali as cordas, os instrumentos de corda. E então, assim,
eu acho que a gente deveria ouvir mais falar das cantigas de Santa Maria, sabe, Pedro? Sim, sem dúvida. Eu não conhecia e conheci quando você pôs na pauta e achei, assim, uma fofice, na verdade, né? E um pedaço de história, porque, vamos assim dizer, esse recolher a tradição popular é lembrar aquilo que o povo reza. E é bonito você perceber, não é, Alexandre, também a presença de Maria em momentos em que o povo é meio deslocado daquilo que é a fé. Me explico. Quando a missa era em latim e ninguém entendia nada, ao que o povo simples se recorria? À reza do terço, não é? Isso. Nessas cantigas de Santa Maria, recolhidas aí por Santo Afonso X, qual é o sentido? Você recolher um pouco daquilo que é a espiritualidade popular. E é interessante como Maria se faz aí presente, não é? Como aí essa presença mariana dentro da espiritualidade popular, talvez por proximidade, lógico, porque é a mãe de Deus também, sem dúvidas, mas essa proximidade é interessante, mas a gente vê um movimento aqui, Alexandre, de usar outras, ter ritmo, de ter outros jeitos que saiam do cantochão e que saiam também daquilo que é quase que uma monotonia, né? Opa. Monotonia no sentido de quase um tom, e você começa a colocar riqueza, mais ainda a riqueza daquilo que é a tradição do povo. Isso é bonito. E o Concílio Vaticano II depois acaba recuperando de um jeito ou de outro, não é, Alexandre? Agora, Pedro, não posso aqui passar a bola, né, ir à frente, sem antes dizer que sempre existe um ato político, né? Então, se Gregório e Carlos Magno tinha lá os seus interesses de unificação da liturgia, unificação da fé, e por isso instauram o latim, o canto mais sóbrio, Afonso X não deixa por menos. Ora, Pedro, você tem a Península Ibérica que tá ali lutando há anos para botar fora os mouros, né? Sim. E aí, você precisa dar liga para esse povo. E o que você precisa fazer? Instaurar o latim? Não, porque o latim é uma coisa que já está degradada. Você precisa de uma língua nacional e você precisa de algo que revivifique esse espírito nacional. Não somos muçulmanos, nós somos a resistência católica aqui desse pedacinho de chão. Então, as cantigas de Santa Maria e o português que nasce daí, né, pela cabeça desse intelectual, mas desse político, tem uma função: unir o povo, né? Dar uma identidade para esse povo. E assim nasce a nossa língua, né? E assim a gente continua sendo o Brasil também, um país rodeado de língua espanhola, né? Sem dúvida. Por que a gente não se repartiu em tantos outros países, né, menores? Porque o português, de alguma forma, ainda nos mantém unidos, né? Não sei nem se deveria, mas mantém. Não, precisa, a gente precisa. Tem muito mais unidade no Brasil do que tentam mostrar que não há, né? Mas eu acho interessante de como a cultura, ela é esse fio, essa linha que vai amarrando aí tradições e trazendo de alguma maneira essa unidade tão sonhada, tão desejada, não é, Alexandre? Um passo antes, ou na verdade um passo além, para a gente chegar depois na pistolada no segundo bloco, e a gente não tem como deixar de falar que é de Ludwig van Beethoven, não é, Alexandre? É mesmo. Que a gente já teve um programa aí com a ajuda do Sérgio Ricciuto Conti, e Beethoven modifica o jeito de se fazer música clássica e também, lógico, põe também os seus dedinhos naquilo que é a música cristã. Sim. Então, se você vê no canto gregoriano a monotonia, se você vê nas cantigas de Santa Maria já essa coisa do retrato da vida do povo ali, mas seja nas cantigas, seja no canto gregoriano, essa coisa do canto coletivo, né, de todo mundo cantar junto, que inclusive, Pedro, é bom que se diga, chegou até as nossas músicas hoje que você escuta aí no seu aplicativo que você gosta, através dessa estrutura
música estrofe e refrão, porque no fim toda música que tem estrofe e refrão é alguém cantando e depois chamando você a participar, né? Isso é herança desse tempo medieval e dessa estrutura litúrgica da música, né? No Renascimento, né, com o canto polifônico ilustrado aí, né, exemplificado no Beethoven, mas em tantos outros, como o Gregório Alegre e outros tantos compositores, você agora não vai dar ênfase para esse sentido de coletividade, mas você começa a botar força no virtuosismo. Sim, é um louvor, o louvor vai do virtuosismo, né? Quanto mais virtuoso, mais perfeito o louvor. Aí também já começa a ser um problema, né? Muito, porque aí ninguém consegue cantar Quem não é junto. virtuoso não louva. E quem não é virtuoso também não louva. E música boa é só aquela que é virtuosíssima. Então, você vai deslocando a coisa, aquilo, lógico, é de se entender, não é? Eu sou um virtuoso, eu sou um gênio, e Beethoven de fato era, e vou dar aqui o meu melhor como um jeito de entregar a Deus aqui a minha oferta, o meu louvor. Mas ao mesmo tempo, você tira de outras pessoas que não são virtuosas quase que o direito de louvar, não é? Exato. Mas eu não consigo cantar como o coro que o Beethoven quer que cante. Eu não consigo compor como ele compõe, então eu vou me reduzir à minha insignificância. Vou ficar só observando. Quer queira ou não, essas são pequenas causas aí de como a gente vai perdendo o sentido da própria participação na Eucaristia, na Santa Missa. Mas eu acho que sobre isso tudo a gente poderia falar no bloco seguinte, depois numa musiquinha. Pode ser, Alexandre? Pode ser. Sobre os telhados de minha cidade eu vou levar o amor. Por sobre os viadutos de minha cidade eu vou levar o amor. Nos paralelepípedos da avenida eu vou levar a vida, eu vou levar o amor. Na era da cibernética, na era da transformação, tornei minha vida poética, deixei falar meu coração. Eu creio no mundo novo, eu creio no meu irmão, eu creio no meu irmão. Por sobre os telhados de minha cidade eu vou falar de Deus. Pelas ruas e praças de minha cidade eu vou falar de Deus. Vou pregar o evangelho em cima dos telhados e vou apoiado no amor que Deus me deu. Na era da cibernética, na era da transformação, tornei minha vida poética, deixei falar meu coração. Eu creio no mundo novo, eu creio no meu irmão, eu creio no meu irmão. Eu falo de paz, eu falo de bondade, eu sou como você. A cada novo passo encontro a humanidade, não importa se ninguém me vê. As flores vão ouvir minha canção suave e vão cantar comigo este amor que é pra você. Na era da cibernética, na era da transformação, tornei minha vida poética, deixei falar meu coração. Eu creio no mundo novo, eu creio no meu irmão, 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 eu creio no meu irmão. No
No episódio de hoje nós estamos falando de música cristã e desse percurso que a gente fez aí, né, desde lá das catacumbas, talvez da praia do Lago de Tiberíades. E estamos falando aqui da música polifônica que entrou, né, de chofre na liturgia católica, né? Mas também na música protestante também, hein? Na música luterana, lá, né? Isso era muito valorizado. O lance é o seguinte, Pedro. Um cara falou assim, e se a gente colocasse aqui uma segunda voz, fazendo aqui um acorde de voz? Ficou legal. Aí o outro, e se a gente colocasse 9? E assim foi. Só que aí, Pedro, você precisa ter alguém que canta mais grave, alguém que canta mais agudo, mas mulher não pode cantar. Sim. Um organista. E a gente chegou ao absurdo, Pedro, de castrar jovens, né, pra manter uma voz aguda e pra alcançar um agudo de voz nunca antes na história da humanidade, porque o menino que é castrado antes de desenvolver a voz, ele vai poder desenvolver, né, estudando um tipo de voz que ele é único, né, que ele fica entre o feminino e o masculino. São os castrati. Os castrati. Pedro, a primeira vez que eu ouvi falar de castrati, eu fiquei com uma vergonha. Eu falei, eu não acredito que isso existiu, que isso era usado na música sacra. Assim, você me fez relembrar e eu fiquei triste agora. Que página maluca da arte sacra, hein, Alexandre? Você é louco. Que página maluca. Você... E aí, nesse sentido, as pessoas criticam aí, como é que fala? Aquele lá da patrística que se mutilou. Meu Deus Orígenes. do céu. Orígenes. E você colocava os castrati pra cantar na missa. Não, Pedro. Quer dizer, a inversão dos valores. Né? E gente que critica lá a mutilação, e eu acho que tem que criticar mesmo, a mutilação nas tribos de África. Sim, né? Sim. Mas a gente praticou mutilação, e a gente não, né? Eu nunca... mas a igreja da qual fazemos parte. Sim. Cara, a cultura... É uma história nossa. A cultura ocidental, e assim, aquela que se diz o auge. O auge de quê? De barbárie. Da civilidade. O auge da civilidade. Imagina. O auge da civilidade castrava pessoas pra ficar bonita a musiquinha. Até o começo absurdo, né, até o começo do século passado. Pois é. E aí, Alexandre, esse movimento acaba gerando um problema, porque a população mundial cresce, você tem presenças de igrejas em outros lugares. Imagina, Alexandre, como é que deveria ser a música se a gente seguisse essa regra lá no Parque Santa Madalena, Alexandre. Ou lá no Jardim Brasil. Isso é louco. Nas missas do Padre Eduardo Coelho, lá na paróquia Nossa Senhora da Livração. Missa das 10 do domingão, sabe? Vixe. Imagina lá a gente ter a missa cheia, a igreja cheia, não é? E aí você ter que esperar um grupo conseguir encaixar as vozes, vir aí com um órgão e aí executar a música. Aí o Concílio Vaticano II faz o quê? Percebe? Não. Isso está prejudicando a participação das pessoas na Santa Missa. É necessário que haja música na missa, mas lembrar que a música é pra missa, não a missa é pra música. Sim. E aí dizer, é necessário que as músicas, então, elas acompanhem aquilo que é a realidade local. E aí eu imagino, Alexandre, porque eu tenho essa memória muito viva, quando eu trabalhei lá no Jardim Nova Conquista, tinha um cara, chamava Carlão. Carlão tinha 2 filhas, a esposa não era casado na igreja, tocava um violão assim, mais ou menos, tal, não é? Mas tinha um ouvido musical muito bom, e aí ele cantava as músicas, ele ficava com vergonha, ele cantava o canto de overtório e pedia, pessoal, desculpa aí, não ficou muito bom, hein? No meio da celebração, sabe? Mas você imagina o Carlão, baita cara, gente boa, dizendo assim, cara, eu vou conseguir ajudar com o talento que eu tenho, já que não tem ninguém que aqui faça isso, ajudar esse povo a cantar, ajudar esse povo a participar da Santa Missa. Esse é o sentido também da reforma. Lógico, tem todo um cuidado, todo o esmero, isso tem que ter. Mas eu tô falando dessa realidade específica. Eu cansei de ver, assim, gente com um coração enorme se desdobrando para conseguir ter música nas Santas Missas, não é? E isso é um bem do qual a gente tem que agradecer a João 23, a Paulo VI, mas sobretudo ao Concílio Vaticano II, não é, Alexandre? Sim. Então, o Concílio Vaticano
Vaticano II, lá na qualquer Sacrosanto Concílio, que é a Constituição para a liturgia, ela dá alguma brecha ali de que você tem que tornar o canto mais próximo do povo, insiste nisso de que a Assembleia tem que participar, né? Mas ainda fala em escola cantorum. Ainda fala. Ainda insiste que você tem que ter uma música erudita, né? Naquilo que dá pra ser erudito, né? E eu acho que alguma educação musical não é ruim, não. Tem que ter. Acho que é importante, né? Eu acho que se as igrejas promovessem essa educação musical, né? Seria, de fato, muito bom. E até promove, hein, Pedro? Pensando bem aí nos corais e tudo, né? Rapaz, o que não falta, aqui, pelo menos aqui em São Paulo, são esses cursos de canto pastoral. A irmã Miriam fazia muitos. O padre Weber vem fazendo esse trabalho também. O próprio Delfim, que agora cuida aí da catedral. O João Lírio Talarico, né, Alexandre? Sim. O padre, que por mais que seja um classicão, ele ainda tinha todo o conhecimento daquilo que era música popular e tentava fazer também o popular entrar, as escolas cantorum. Então, assim, a gente tem muita gente boa dando formação musical aí. Lógico, o Carlão lá do Jardim Nova Conquista é cheio de boa vontade, carinho e amor, mas precisa formar, né? E ele passou por formação e tudo, eu tô usando ele de exemplo, mas eu já vi padre bancar assim, olha, eu vou gastar X reais com você, tal pessoa, porque você tem uma voz mais ou menos bonita para você ser salmista e proclamar o salmo de forma bonita. Então, esse tipo de coisa tem que ter investimento também, né, Alexandre? Fazer acontecer também, né? E eu acho que é importante ressaltar também, Pedro, que as igrejas evangélicas fazem muito isso também, né? De investir na música, de investir em músicos, e talvez a única educação musical que o povo tem é nas igrejas, viu? Porque o Estado, a escola, ela não nos ensina, né? Então, salvo aí alguns redutos culturais, de samba, também dos terreiros, né? De umbanda, de candomblé, que passa a gira ali. Não existe uma educação musical fora do ambiente religioso em São Paulo, né? Sim. E outra, né, Alexandre? Agora menos, né? Mas quando eu aprendi a tocar violão, o que eu mais queria era tocar a missa. Com a galera da missa ali. Então tem toda essa ligação aí de formação musical nas periferias e as igrejas, sem dúvidas. Assim, eu conheço muito jovem que aprendeu a tocar e foi para alguma igreja, seja católica, seja evangélica, mas é um jeito de treinar, de pegar cancha. Aliás, a arte nas periferias, em muito, ela é desenvolvida pelas igrejas. A gente precisa levar isso em conta, não é, Alexandre? Mas... E é interessante... Vai lá, vai fundo, pode ir lá. Não, eu só queria retomar aqui que no Concílio Vaticano II, então, a gente tem a brecha que o sistema queria, que era exatamente de fazer o povo voltar a cantar e cantar para louvar a Deus, né? Essa intuição que o cristianismo não poderia ter deixado nunca, e por alguns instantes, e alguns meios, isso era muito propagado. Não, a música tem que ser bonita mais do que ser cantada. E não, o Concílio Vaticano II e a reforma litúrgica insiste nisso. A Assembleia tem que cantar, né? Sobretudo o louvor tem que ser feito por todos os que estão participando. E aí você tem essa tentativa de tornar a música litúrgica mais próxima do povo, com uma linguagem mais acessível, com uma melodia simples, bonita, sim, bem ensaiada, sim, mas simples, né? Mais afeita ao gosto popular e levando em conta a índole do povo. Sim. Alexandre, partindo disso, a gente começa também a surgir, e aqui a gente tem que agradecer muito a uma pessoa, que é o padre José Fernandes de Oliveira, o padre Zezinho. Aliás, um dia a gente deveria, apesar de que a gente já fez um programa sobre o padre Zezinho, né, com o Marcelo D2.
Porque começa a se nascer, começa a se ter... Porque até então essas músicas são músicas de liturgia. É o louvor que acontece no culto, né? Você tem ali a harpa cristã das músicas evangélicas, pentecostais, aquilo que são as músicas dos folhetos cristãos católicos e tudo. Mas você tem, de repente, um padre que resolve fazer músicas que falam de Jesus, mas que não são para serem utilizadas na liturgia. São músicas porque o cara gosta, porque o cara é bom, né? Porque o cara é bom compondo, porque o cara é bom cantando, juntou bons músicos, e ele cria, de fato, a música cristã popular. Não é que ele cria, mas ele ajuda a popularizar a música cristã, e ele abre a picada de um nicho que é a música cristã popular. A música cristã popular hoje é muito devedora do Padre Zezinho. Lógico, é devedora também de outros grupos e tudo, mas o Padre Zezinho, ele é o precursor disso, ao menos na Igreja Católica, mas também nas outras igrejas, não é? Sim. Amar como Jesus amou é cantado em todo lugar, não é? Outras músicas do Padre Zezinho são cantadas em todos os lugares aí, até por aqueles que creem em Cristo de maneira diferente. Mas você traz um movimento de uma música cristã que não é a música do culto, mas é uma música popular, com rock e todos os jeitões que o Padre Zezinho faz, ali um iê, não é? Ele bebe muito nessa fonte, falando de Jesus Cristo, falando da igreja, falando das coisas de Deus, mas com um forte apelo popular. Isso é um débito que vem do concílio, né? Dessa abertura conciliar, né? O débito do concílio também, mas... Eu acho que sim, Alexandre. Eu acho que sim, no sentido de diálogo. Sim. Eu acho que no sentido de diálogo, assim, são recepções do concílio, né? O concílio... E a música também é devedora, né? O concílio, eu diria que é uma parte dos progenitores, entendeu? Outro pai, né? É a própria música. Porque, Pedro, até lá os cantos polifônicos, né? O que era a música? Era oralidade, era o registro das partituras, era efemeridade e era evento. Assim, a música, ela existia somente quando alguém ia lá e cantava ou tocava, né? Parou o instrumento, parou de cantar, pronto, a música deixou de existir. Só que aí inventaram um jeito de gravar a música, né? E aí a nossa relação com a música, seja sacra, seja, digamos, profana, começa a mudar. E aí, né, o próprio concílio, ele é fruto do nosso tempo, né? Desse tempo diferente, onde a máquina, onde a indústria, ela está ditando o ritmo da vida das pessoas, né? Se você pensar em termos de liturgia, né, o Concílio Vaticano II, ele vai insistir no dia de domingo como dia santo, num tempo que a Revolução Industrial já estava roubando ali o dia de folga das pessoas, o dia santo das pessoas, né? Então a Populorum Progresso já insistia nisso, as pessoas têm direito ao seu descanso. Então, entre essa prosperidade que vem surgindo com o mundo industrial, né, para alguns, você começa a ver também as coisas que antes eram feitas em escala artesanal para consumo imediato, se tornando produtos industriais e de consumo. Então, o padre Zezinho, mas poderia ter sido o padre Chiquinho, podia ter sido o padre Luquinhas, é algo como o Thanos, inevitável, né? Alguém ia ter que fazer isso, Pedro, né? E graças a Deus que foi o Padre Zezinho, porque fez bem feito. Então, Alexandre, daqui existem duas coisas e a gente tá com o tempo mais apertadinho aí. A primeira delas o Padre Zezinho tem todo um cuidado teológico com aquilo que ele vai escrever, né? Ele não vai escrever bobagem, ele sempre passa por teólogos, ele sempre passa por peritos, ou seja, sempre tem muita gente aí cuidando daquilo que do que são as letras, aquilo que é produzido pelo Padre Zezinho. E aí e ele se torna um fenômeno pop e tudo mais, mas a gente também começa a ter, isso é mais recente, uma música cristã que não é pop. Eita. Não é popular, aliás, melhor dizendo. Ela é pop, não é? Ela é pop. Você tem o padre DJ, você tem a banda de reggae, você tem a banda que toca axé católico, ou seja, e tudo isso vem no bojo de quê? Da renovação carismática católica.
católica, que traz uma profissionalização, melhor dizendo, para comunicação, para música, não há dúvidas disso. E nessa tentativa de maior diálogo e de maior abrangência, traz um movimento pop para a música cristã. E aí começa a ocorrer um movimento inverso também, né, Alexandre? Que essas músicas pops, elas começam a entrar aonde? Na liturgia. Sim. Eu acho que aí reside um problema, né? É. Porque você começa a ter aí na liturgia, que tem ali o seu lugar, o seu estilo musical, você começa a ter verdadeiros shows, verdadeiros concertos, as bandas que tocam, mas é coisa de jovem. Então, eu já pensei assim, há uns 30 anos atrás, talvez, não é? Mas hoje em dia, depois de ter rezado muita missa e hoje participando de missa como leigo, eu entendo que é necessário uma música específica para missa e que não tem que ser show. E que não tem que ser pop, não é, Alexandre? Sim. Pedro, eu sinceramente, quando eu penso em termos de música pop e música popular, eu acho que tem uma linha tênue aí que é difícil de você distinguir, sabe? Eu entendo a música popular como essa música feita em multidão, essa música que ela surge meio que sem querer ali, né? O nosso samba tinha muito disso, as cantigas de roda, né? A música que surge, quase como algo natural do povo, como falar, né? E isso está expresso na nossa liturgia, desde as cantigas de Santa Maria, né? Dos primeiros cânticos cristãos, tem muito disso na música cristã pós-conciliar, né? Tem muito disso. Você vê o espírito do povo ali, a índole do povo, eu acho fantástica, né? Agora, quando você pensa em pop, o pop, ele tenta roubar aquilo que é do popular, porque ele tem que se inspirar em algum lugar, né? Então ele vai olhar para onde tá surgindo novo ali e quer capturar e quer roubar. E aí você vê que às vezes a música cristã, aqui seja católica, seja gospel, né? Ela tem uma coisa de roubar para vender que muito me desagrada, sabe? A música feita para lacrar, a música feita para você conseguir views, a música que é para estourar na rádio ou hoje nas plataformas digitais. Tá errado, sabe? Porque não é natural. Quando você começa a se preocupar em quantos violões vai ter, quantos naipes se vai de ter vozes, bateria, se vai ter bateria ou não. Bateria bombando. Pô, padre, compra mais um amplificador aí que não tá sendo suficiente. Cara, assim, você tá se perdendo, sabe? Por outro lado, Pedro, eu queria ver, sabe? A missa funk, a missa rap. Eu queria ver essas coisas, não sabe? Vai ter. Enquanto índole do povo, é o jeito do povo viver, celebrado, cara, isso seria fantástico. Mas não algo sequestrado. Eu vou usar aqui o mote da liturgia pra fazer música pra bombar, sabe? Então, assim, e esse é uma encruzilhada, esse é um problema que não é só da música cristã, Pedro, da música em geral, porque hoje a gente escuta música, né, no Spotify, no Deezer, né, no Prime Music, em todas essas plataformas, músicas cada vez mais curtas, música de TikTok, Pedro, que é 15 segundos. Sim. Que é música pra fazer coreografia, sabe? Sim. E aí você fica pensando, o artista tendo que relegar o seu talento, a sua inspiração, a cumprir a insanidade do algoritmo que quer dele apenas 15 segundos de criatividade, de inspiração. Pois é. E mais, né, Alexandre? Eu acho que é aquilo. Você perde toda a inspiração musical, a inspiração artística, o prazer artístico, mas aí eu retomo a música cristã, que é o empobrecimento daquilo que são as letras também, não é, Alexandre? A gente começou falando do Veni Creator, que tem toda uma teologia sobre o Espírito Santo, e hoje eu confesso a você que ouvindo algumas músicas cristãs eu tenho dificuldade, e eu digo cristãs em geral, cristãs católicas, cristãs evangélicas, eu tenho muita dificuldade de identificar se aquilo é uma
música realmente uma música religiosa cristã ou se é um discurso de autoajuda, se é um discurso motivacional. Se faz música hoje pro TikTok, né, e se perde a qualidade artística, eu acho que dentro do cristianismo a gente vem fazendo letras, na verdade, para vender, para mexer no emocional das pessoas. Eita! Para que as pessoas se emocionem, para que elas se sintam tocadas, para que elas consumam aquela obra justamente por essa suposta beleza ou emoção que essa arte, essa música pode despertar. É uma pena, porque dessa maneira, do mesmo jeito que você fala da música e da arte no purismo, né, de dizer ela está se perdendo para o TikTok, a música cristã, em nome desta necessidade de vender, dos views do YouTube, do número de seguidores, a música cristã, ela está perdendo aquilo que a fazia de mais diferente, que era ensinar coisas sobre Deus, de ser catequética, de ter ali verdadeiramente um sentido teológico. Hoje, eu repito, e aqui eu termino, eu tenho muita dificuldade de saber se a música que às vezes está tocando no rádio, a música cristã, ela é verdadeiramente uma música para evangelizar ou ela é só um livro de autoajuda que foi transformado em poema. Perdeu a música em geral e vem perdendo no TikTok e nessas coisas de plataformas, mas a música cristã também vem sendo vendida, o que mostra o quanto o cristianismo também vem perdendo a sua força profética. E Jesus era um profeta e agora Jesus está tão açucarado que eu confesso a você que tem horas que eu falo assim, caramba, tá difícil ser cristão nesse tempo que a gente vive. Cara, eu lembrei agora que aquele humorista Paulo Vieira, né, que inclusive já vi ele falando que já foi chefe dos acólitos da paróquia dele. Né? Eita, e o Paulo Vieira, ele falava que o Padre Marcelo é o inventor do TikTok, algo parecido com isso, porque já fazia dancinha, né, pra arrastar multidões já, um tempão lá atrás, né, e aí cara, é muito doido isso, né, assim, que é a intuição que eu acho boa de você trazer a questão do movimento do corpo pra celebração, você louvar Deus com o seu corpo todo, eu acho uma coisa que poderia ter sido melhor explorada, poderia ter se desenvolvido. Cara, volto a isso, né? Não é isso, né? Não é bem isso. O que tá por trás é exatamente o contrário disso. É você colar ali na questão do axé, da dança, pra poder vender disco, né? E campeão de venda de CD, quando ainda se comprava CD, Padre Marcelo Rossi. Um dos maiores sucessos do Padre Marcelo Rossi é: o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo, né? E aí é isso que o Pedro tá insistindo aqui, eu assino embaixo. A poesia cristã nunca foi simplesmente para afagar o seu ego, né? A fé cristã nunca foi para afagar o seu ego. Então, se isso tá sendo expresso na poesia, é porque a gente talvez esteja fazendo isso com a fé e coletivamente a gente esteja mais preocupado aí com os nossos egos, com os nossos individualismos e menos para fazer esse coletivo acontecer bom para todo mundo, né? Então, exatamente. Esse nosso programa aqui que termina no certo azedume é pra gente talvez revirar aí, né, Pedro? A nossa mente, o nosso coração, tirar a poeira do nosso violão, do nosso teclado e quem sabe ousar fazer diferente, né? Eu tenho certeza que tem muita gente boa fazendo a nova música católica por aí, sabe? Sim, sem dúvidas. Eu acho que pode ser você. Por exemplo, tem o Ney Fernandes. O Ney é ouvinte nosso e tem toda uma preocupação teológica com as letras e recentemente ele fez uma música sobre milagre. Ele falou, eu fiquei cabreiro em falar sobre milagre, mas é uma música especial. Mas tem músico bom se preocupando aí em fazer coisa muito boa e sair aí do discurso de autoajuda. Seja você também, não é? E priorize esses tipos de artistas que vêm fazendo coisa muito boa. Para autoajuda, basta ler os livros. O cristianismo é muito mais do que isso. Eu fico aqui, um beijo. Não leia livros de autoajuda, não escute músicas cristãs de autoajuda. Se for ler, leia a Bíblia. Se for
compor, leia a Bíblia também. Um abraço e um aperto de mão. E um puxão de orelha. Aí, até semana que vem.